Você vai passando para mim? Sim, senhora. Então, por favor. Bom, o que eu pensei nos femininos, né? Bom, acho que todo mundo, como eu, depois de ler o livro da Carla Madeira, ficou meio sem lugar, né? Se você é uma menina, você ficou mais sem lugar ainda, imagino eu. Ou, de repente, com muitos lugares difusos, né? Bom, eu sei que o livro é bem polêmico, né? Tem gente que vê ele de um jeito que não, talvez não tenha sido o jeito que a gente viu, talvez, né? Suspeito. Mas acho que é por conta desses não lugares mesmo e dessa situação que ele desperta. Bom, foi, né, inevitável para mim, quando eu comecei a ler o livro, a pensar nas coisas que me guiam, né, no meu trabalho, principalmente no consultório, né, a partir da teoria psicanalítica. Então, o que eu tentei fazer? De uma forma bem breve, eu tentei, né, passar nessa primeira parte uma ideia de que caminho que eu estou fazendo, né? Porque teriam muitos caminhos possíveis, né? Talvez só em Freud a gente ficaria muito tempo para dizer do quanto que ele foi, né, inábil de percorrer o feminino, e ele mesmo admitia isso, né? Mas, você citou, né, Milton, que vocês já têm intimidade com o Winnicott, né? Talvez a minha intimidade maior também seja com ele. Então, vocês vão ver que eu vou terminar com ele, né? Terminar de começar, né? A pensar o livro a partir dele. Então, pode começar, Milton, passar para a gente. Então, como que eu pensei isso, né? Que correntezas eu fui indo dentro da teoria, tá? Eu pensei em falar um pouquinho do Freud, né? A base indiscutível da sua teoria do desenvolvimento psicossexual, né? Que possibilitou muitas coisas, né? No mundo feminino, inclusive uma ideia revolucionária com relação à histeria. Só que, né? A teoria, como toda teoria, segue. O Freud não acaba indo para muitos lugares, como a gente vai ver com a questão do feminino, né? Ele é muito impactado pelo pensamento da época, né? Tanto a gente tem aí um Freud muito machista, falocêntrico, mas a gente pode percorrer, revisitar algumas, né, mulheres geniais da psicanálise, como a Melanie Klein, da onde o Winnicott vai tirar muita coisa interessante para pensar, né, o que pensou a respeito também do feminino. E aí, depois a gente pensei da gente olhar um pouco para tudo é Rio, o que for possível, né? Que eu não sei, eu tô achando que a Carla Madeira tinha alguns objetivos de nos perturbar e a minha ela conseguiu atingir. Então vamos lá, vamos começar pelo Sr. Freud, né? Pode passar, Milton. Bom, a gente não pode esquecer de situar, né, obviamente, o Freud no momento em que ele vivia, né? A gente divide esse momento sociocultural aí como um período vitoriano, né, que tem a ver com o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, que foi de 1837 a 1904. Os historiadores vão contar para a gente da influência que esse período teve nas ideias, principalmente nos lugares de masculino e feminino, né? Em toda a Europa, no século XVIII e XIX, né? Esse é o pano de fundo que faz surgir, que possibilita surgir a psicanálise, né? E a sua teoria da sexualidade, porque o Freud vai ter que se haver, como todo médico da época, com as histéricas, né? E a partir desse encontro de Freud com as histéricas, e porque Freud já tem a atitude genial de ouvi-las, né? Porque a medicina da época, em grande maioria, entendia que elas eram, né, atrizes fingindo, né, estarem com todo tipo de sintoma, entre outras coisas. Embora existisse um número reduzido de homens, a maioria de histéricas de fato eram mulheres. O Freud já começa a revolucionar à medida que ele escuta essas pacientes, né?
e começa a entender que existiria muita coisa que nós não estávamos conseguindo perceber nelas, né? E aí o Freud vai, como vocês sabem, percorrer um longo caminho, né? E nesse caminho ele vai sim encontrar com as questões do feminino e vai tentar pensar isto, né? Pode passar, Milton. Bom, nesse período vitoriano, né, que a gente está falando que é o plano de fundo aí para o surgimento da psicanálise, eu coloquei alguns pontos que, né, penso que nos interessa na questão do livro, principalmente. É um período onde se tem um controle acentuado sobre o comportamento sexual dos indivíduos e principalmente da mulher, né? Os papéis sexuais são rigidamente definidos, né? E a gente tem a questão do puritanismo, questões relativas ao corpo com hora e lugar determinado para os prazeres do corpo fossem atendidos, né? E o casamento como única possibilidade para a realização dos desejos sexuais. Talvez quando eu coloco realização de desejos sexuais, isso não está muito afinado com a ideia do feminino, né? O feminino não tinha essa pretensão nesse momento. A mulher, na verdade, ela está à disposição da satisfação dos prazeres masculinos, aprisionada na vida privada e mantenedora da ordem patriarcal na figura da mãe. Tá? Pode ir, Milton. Bom, o Freud, ele vai falar em alguns momentos, né, desse feminino, durante a teoria dele. Eu destaquei aí coisas bem básicas para a gente pegar um fio condutor, né, resumido, obviamente. Mas qual que é a ideia? Ele tem um texto importante, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele vai fundar as bases, né, do que ele chamou do nosso desenvolvimento psicossexual. Aí ele já começa, né, a agitar essa sociedade, né, que tinha como plano de fundo essas ideias todas, porque ele já começa a colocar a nossa questão, que para psicanálise não tem contestação, né, inclusive atualmente, da nossa condição de bissexualidade. Ele vai falar da criança, né, se desenvolvendo a partir de zonas erógenas, onde a pulsão sexual ela não está mantida por um objeto específico, né? Ou seja, ela não é erotizada como a nossa adulta, né? É independente e autocentrada, né? Tanto que ele vai classificar essa sexualidade infantil, que horroriza toda a sociedade em questão, né? De uma sexualidade perverso polimorfa, né? Porque tem várias formas e lugares. Então, ele vai falar lá, né, das famosas fases do Freud, né, que ele vai falar da fase oral, da fase anal, da fase fálica, né, depois ele fala no período de latência, que não é necessariamente uma fase, né, mas é um período onde ele vai dizer de adormecimento necessário para essas pulsões sexuais. Não é à toa que nesse período, né, que a gente costuma ser alfabetizado, ou costumava, pelo menos, né, em outros tempos, porque é um momento de que possibilidades de sublimação. Então, inclusive, né, sublimação para o Freud é quando eu torno um impulso sexual, né, socialmente aceito. Então, em vez da gente ficar se masturbando em público, a gente pode ficar com pensamentos obsessivos, né, com relação a uma determinada teoria. Né? Para o Freud, isso seria já uma sublimação possível. Mas que nesse período de latência é preciso que as coisas adormeçam, né? Essas coisas adormeçam por um tempo para que a gente possa ter energia mental para dar conta, inclusive, de aprender. O Freud vai pensar, então, né, no sadismo e no masoquismo, e isso, de fato, é um avanço, né, que eles estão presentes como características humanas, né, nas atividades de atividade e passividade, portanto, presentes em homens e mulheres, e o Freud tem dificuldade, né, de adentrar esse mundo feminino, total, né.
Freud desconhece, lá pelas tantas, ele com a genialidade dele, solta que talvez precisemos de psicanalistas mulheres para nos dizer, e aí fica aquela frase famosa de quem não está entendendo nada, né? E que alguns usam até hoje, né? Dizendo, se nem Freud entendeu, por que eu irei entender, né? Mas a pergunta é, afinal, o que quer uma mulher, né? Porque o Freud não ia entender mesmo, porque ele parte de uma ideia falocêntrica, né? Então, para ele, a sexualidade humana vai, né, se desenvolver a partir, né, de o que ele vai chamar de inveja do pênis, né? Não necessariamente só o pênis órgão, mas a coisa, né, do que ele representa enquanto fala, enquanto potência, né? Óbvio, estamos falando de mulheres restritas a seus lares, né, sem nenhuma ambição, e aí a gente só poderia invejar a potência do outro, né? Mas isso era uma consequência, não necessariamente, né, a causa. Mas tudo bem. O Freud é interessante porque ele desenvolve nesse texto a teoria de que a menina, né? E a gente nota isso em algumas crianças no consultório mesmo. Isso não é infundado do Freud. É que o final da coisa que fica estranho, vocês vão ver. Mas ele desenvolve a ideia de que a menina, né, ao se ver anatomicamente diferente do menino, ela começa a fantasiar que o clitóris é um pênis que ainda vai crescer, né? E aí depois ela fica muito ressentida, segundo Freud, inclusive com a mãe, né, que não deu a ela um pênis, né? E isso tem a ver com o que ele vai chamar, né, do complexo de Édipo, aí entra no complexo de Édipo. Mas teria para o Freud a ideia de que há um abandono do clitóris, né? Para a menina adentrar a fase genital e se concentrar, né, em ser mulher, ela percorreria um lugar de abandono do clitóris, né? Daí dá para ver como Freud realmente estava por fora das ideias, né? Mas é isso, tudo bem, vamos perdoar. E aí, para o Freud, o feminino como a negação do masculino, né? Então, assim, para o Freud, a ideia seria da mulher que recebe, então, anatomicamente, o pênis, né? Então, ela ficaria passiva, né? E para ela atender a demanda genital, ela teria que exercer, então, a passividade. Freud... Não é esse o ponto do Freud, não foi aí. Mas vamos lá, pode seguir, Milton. Bom, ele vai, então, né, falar da fase genital norteada pela constatação anatômica do pênis, né? Ele vai falar do complexo de castração, e aí ele fala, então, do menino, né, como ser o medo de ser castrado, inclusive a resolução, entre aspas, né, porque não tem resolução edípica, mas a saída do menino do complexo de Édipo, a desistência da figura, né, da mãe ou do amor da mãe, para o pai seria por medo de ser castrado, né? A menina, na verdade, como ela não tem um pênis, para o Freud seria uma castrada por pré-condição, né? Então, assim, ela já nasce castrada, né? E aí, alguns pós-freudianos vão lidar com a ideia e desenvolver a ideia de que as mulheres realmente podem atormentar os homens em muitos sentidos, inclusive nesse, né? Porque se ela não teme, se ela já é castrada, então ela não temeria nada, né? Para o Freud, o bebê vai ser como um substituto do falo, né? Então, olha aí, né? É como se diante da maternidade a mulher realizasse, né, a sublimação do pênis, vamos pensar assim, a ideia de, né, de possuir um falo, de ter potência. Bom, então ficaria um resumo muito, né, difícil, mas o único possível, de ser mulher é ser mãe, né? A ambivalência acentuada da menina com relação à mãe, o Freud também vai colocar, e o, né, ele vai perceber que ele
inclusive, tinha limitação para compreender as suas analisando as mulheres, tá? Mas, embora tenha todos os furos aí que a gente pode imaginar, o Freud vai ser capaz, com essa teoria dele, de dar passos largos para a compreensão da mente humana e, consequentemente, explicar as consequências patológicas, né, dessas demandas reprimidas pelo puritanismo, como a nossa conhecida histérica, ok? Pode passar, Milton. Bom, essa é a Ana Freud, né? Ela continua as ideias do Freud, inclusive depois da morte do Freud em 1939. E a Ana Freud, ela não contraria o pai em nenhuma das questões, né? Acho que nem seria possível mentalmente falando, né? Além de ser o pai de fato dela, era o pai da psicanálise, acho que ficaria um pouco difícil ela nesse lugar contrariá-lo em termos teóricos. Mas ela vai estender a ideia freudiana, né, de que o nosso superego seria o herdeiro do complexo de Édipo. E nesse sentido, ela começa a atender crianças, mas apenas após os 6 anos de idade. Porque qual é a ideia? Para o Freud, ele vai entender que o superego, né, que é essa nossa instância que nos limita na vida, inclusive que conta para a gente que não dá para fazer tudo que a gente quer, né, que acaba mantendo a ordem, ele só surgiria como uma estrutura definida, né, a partir da resolução do complexo de Édipo. As práticas dela com criança vão seguir muitas vezes uma ordem pedagógica, porque vai fortalecer esse superego infantil, tá? E ela vai trabalhar bastante com desenhos. Pode passar, Milton. Até que chega Melanie Klein, livre e desimpedida, né? Não devendo tantas satisfações assim ao Freud, embora tivesse muito respeito, mas não tinha essa ligação que a Ana Freud tinha. E ela começa a atender crianças a partir dos 2 anos. E aí isso muda muita coisa dentro da psicanálise e, consequentemente, dentro das questões do feminino também. Porque ela vai entender que existe, né, diferente do que o Freud estava imaginando, um superego e um complexo de Édipo precoce ou arcaico, que a gente chama. Porque ela já conseguia perceber nitidamente instalado nessas crianças de 2 anos. E ela faz, né, uma adaptação à técnica infantil, que ela vai equivaler o brincar da criança à associação livre do adulto. Então, né, quando a gente recebe um paciente no consultório e ele fala em livre associação, ou seja, o que lhe vem à cabeça, o que ele bem deseja, né, não é da nossa prática perguntar ou conduzir, é o paciente que conduz. Isso a gente chama de livre associação de ideias. A Melanie Klein usa o brincar da criança como um equivalente à livre associação de ideias, né? E ela vai entender, né, com essa questão do superego, do complexo de Édipo e com essa possibilidade do brincar enquanto associação livre de ideias, que falo que nada. Quem era invejado era o útero, inclusive em fantasias, e a gente também isso nota de forma recorrente no consultório, é que as crianças fantasiam antes delas perceberem, né, que existe alguma diferença anatômica entre os sexos, biologicamente falando. Ela vai invejar o útero, porque em fantasia ela entende que o útero da mãe comporta todos os tesouros, inclusive pênis. Né? Então a mãe seria toda poderosa, que tem dentro de si toda a potência, né? E aí ela vai poder, inclusive, discorrer a respeito da misoginia, do ódio ao feminino, né? Como sendo a inveja do útero escancarado. Ok? Pode passar, Milton. Bom, e aí chegamos ao nosso querido Winnicott, né? Ele vai começar a sua
né, as suas contribuições teóricas mais pontuais a partir de 1940, que é quando ele entra para a formação em psicanálise, né? O Winnicott tem coisas muito interessantes, né? Ele não se deslumbra com a psicanálise a ponto de deixar a sua profissão anterior. Então, na verdade, ele é um pediatra que faz psicanálise. E ele faz de um jeito muito criativo, né? Porque o Winnicott trabalhou por mais de 20 anos em hospital e ele fazia o que hoje a gente chama de plantão psicológico. E no caso ele chamou de consultas terapêuticas, né? Que isso de, né? Então vamos pensar, no momento onde a psicanálise, né, preconizava que para ser psicanálise precisava ser 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, o Winnicott se propunha a oferecer psicanálise a partir de uma consulta, 2 consultas, né? Inclusive, quando ele vai relatar as consultas terapêuticas, ele coloca isso, né? Ele dá esse parâmetro para o leitor. Ele diz assim: eu sabia que eu ia ver essa criança somente mais uma vez, então a minha opção foi olhar para isso, fazer isto tecnicamente falando, né? Então a gente vê um Winnicott com uma potência criativa enorme e uma possibilidade de adaptação técnica gigantesca, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Né, fazendo um rearranjo, né, em muitas coisas para que ele pudesse olhar para a sua prática, né, e ele vai falar isso, né, isso é o que eu fiz com a psicanálise, né, certamente cada um com a sua prática fará outras possibilidades de leitura, e aí ele vai olhar para as contribuições de Freud e Klein e vai ampliá-las, né, à medida que ele vai seguindo. Eu marquei aí 2 momentos, né, que seria a partir de 1940, que ele começa o seu interesse nas relações iniciais do bebê com o ambiente, né? E ele vai falar do lar comum, né? E da função da maternagem. Ele começa a falar, né? O que depois ele vai chamar de ambiente, né? Vai ficar entendido como ambiente, que seria, né? O primeiro ambiente da criança é a mãe, depois o pai e consequentemente, posteriormente, a sociedade, e a importância dessa função da maternagem, que ele desenvolve um conceito próprio, né, que é a capacidade de holding da mãe, que seria o segurar, mas o segurar mentalmente, né? Ele vai começar a pensar, então, na década de 40, a respeito dessas questões e segue até a sua morte pensando nisso. E, a partir de 1960, ele vai falar dessas relações iniciais importantes, não só em termos, né, da relação do objeto. Aqui eu estou falando em relação de objeto quando a criança já percebe o outro como existente, independente dela, né? E o elemento puro masculino, para a constituição do ser, né? E o elemento puro feminino, bases para a identidade pessoal. E era isso que eu gostaria de pensar da teoria do Winnicott para depois a gente ir para Carla Madeira. Né? Pode ir. Bom, o que seria isso, né? Eu fiz questão de ressaltar para a gente não fazer nenhuma confusão, porque nós estamos falando de feminino puro e masculino puro, mas a gente não está falando, né, de questões de identidade de gênero aqui. O que ele está dizendo aqui é uma questão, né, de o puro inato, né? Acho que vai ficar mais palpável enquanto a gente for explicando o que seria na verdade, né? Mas entendimento assim, né, de que tanto, né, num homem quanto na mulher existem esses 2 elementos, porque esses 2 elementos vão partir da relação com o outro, né? Para o Winnicott, a gente aprende a ser gente com outra gente, na relação, né? E a nossa primeira relação é, né, com quem oferece os cuidados, que comumente é a mãe, né, mas que é o primeiro cuidador, né, nessa maternagem, que ele vai classificar como mãe devotada comum, né, ou mãe suficientemente boa, tá? Então,
esses dois elementos para o Winnicott são constituintes da nossa identidade, né? Eles estão nas identidades de todos nós, seja, independente da nosso gênero biológico. Pode passar, Milton. Bom, então, para o Winnicott, o feminino puro seria a possibilidade de ser, né? E aí, né, eu trouxe a fala do Safra, né, que é um professor da USP, e ele vai falar que, para ele, né, o que o Winnicott quer dizer com o feminino puro, né? É a identificação com o seio que está lá. O seio é ofertado, ou, né, o seu equivalente, a mamadeira, enfim. O Winnicott tem toda uma teoria, inclusive, né, ele fala em primeira mamada teórica, né, ele tem todo um jeito próprio de falar. Mas o ser é ofertado e com ele é apresentada a possibilidade de ser, o que leva o Winnicott a afirmar que a experiência de ser é transmitida pela mãe. A mãe oferta a possibilidade de repousar no horizonte da existência. O que né, a gente pode pensar aí? A gente sabe que o Winnicott também entende que essa mãe que se adapta ao bebê, né, que inclusive ele vai descrever, e é por isso que o puerpério é um momento tão complexo, né? Ele vai descrever como se fosse uma psicose, né? Porque ela rompe com o resto do mundo e fica devotada a seu bebê para poder, inclusive, se conectar a ele, né? E ele tem tantos livros escritos e palestras, né, que ele dava em rádio dizendo do quanto que uma mãe não pode ser perturbada nessa função, inclusive pelos colegas médicos, né? Que isso é criminoso, você perturbar uma mãe nesse momento, uma dupla, né? Porque a dupla precisa se afinar, a dupla precisa se conhecer, se entender, né? Essa mãe precisa estar com a mente à disposição desse bebê para que ela possa se adaptar às necessidades dele. Ao se adaptar às necessidades dele, ela dá a ele a ilusão de que ele cria o seio, né? Então, é nesse momento que o Winnicott está dizendo, né? Que todos nós somos devedores, né? E de uma dívida que não se paga, né? Com as mulheres, porque seria nesse momento, né? Que é ofertado o seio ou a mamadeira, se não for possível o seio, mas é nessa conexão, nessa possibilidade de continência emocional, né? E não é só ofertar o alimento, mas é ofertar a condição de mente para que o outro se alimente, que eu posso, então, ofertar ao outro a possibilidade de ser, né, de existência, que ele se sente, de fato, existindo. Tanto que o Winnicott vai dizer que o primeiro espelho de um bebê são os olhos da sua mãe, né? Ele precisa se ver ali, né? E para que ele se veja ali, uma mãe precisa ter um amparo, inclusive, né, social. E aí o Winnicott vai ter uma grande contribuição em discutir o papel do pai, né, nessa possibilidade. A gente já tem pesquisas, né, extensas em psicanálise mostrando, né, que a figura de um pai continente com essa mãe possibilita a mãe, né, não só de ofertar a sua mente a esse bebê de forma muito mais, né, potente, como, né, reduz a possibilidade de uma depressão pós-parto, né? Bom, a inscrição do elemento feminino puro viabiliza a conquista identitária saudável, né? Seja num bebê menino ou menina, e sua experiência de ser e continuar sendo é o que mais importa, né? Pode passar, Milton. Bom, se o feminino puro seria o ser, né? E a gente tem que começar deste lugar mesmo, né? O Safra vai nos fazer um comparativo que, né? O masculino puro seria o fazer, né? O próprio gesto do bebê em direção ao seio, criando a objetividade a partir da subjetividade,
né? Então, é o gesto do bebê em direção ao seio, à mãe, seria esse masculino, que ele está chamando de elemento masculino puro, né? Posteriormente, a ambivalência da mãe e, na sequência, do pai, acentua e traz sofisticação a esses elementos, né, feminino e masculino puros, uma vez que a entrada do pai como elemento terceiro e a pessoa inteira é consequência direta da relação inicial lá com a mãe. Esses elementos são a base identitária para o desenvolvimento sexual, na sexualidade, seja assentada a partir de diferenças sexuais posteriores presentes desde a fase fálica freudiana, né, em que se pode falar de meninos e meninas do ponto de vista da própria criança, tá? Pode passar, Milton. Bom, então a base de identidade de cada um, né, a base identitária fornecida pelos elementos feminino e masculino puros, está presente em todas as pessoas saudáveis, né? Porque a vida sempre exigirá que seja possível criar o seio e ser ele, elemento feminino puro, para depois, a partir do elemento masculino, ter o impulso de ir até ele. O bebê, né, a partir da inscrição do elemento feminino puro, faz a partir da inscrição do masculino puro, para suportar, né, com o suporte da mãe ambiente e da mãe objeto. Pode ir, Milton. Bom, entre as coisas, né, pensadas aqui rapidamente para a gente pensar, né, um resumo do Winnicott, teria essa questão, então, da importância do ambiente, né? Diferente de Freud, ele vai para uma questão de se concentrar numa maternagem idílica, né? Uma idealização do que seria uma mãe suficientemente boa, diferente do Freud, que foi por uma questão falocêntrica, né? O Winnicott vai indiscutivelmente trazer a contribuição da mãe para a sociedade, né? E a base da teoria winnicottiana seria dois corpos, como, né, o encontro de dois corpos estruturando a nossa subjetividade. O Winnicott tem textos interessantes posteriormente dizendo da democracia como esse ambiente, né? Esse lar comum de todos nós, e por isso da sua importância. Pode passar, Milton. Ops, pode passar. Bom, queria saber se alguém quer falar alguma coisa da parte da psicanálise, quer me xingar, quer... Pode falar, Milton. Eu vou aqui só. Não é nem uma pergunta, professora, é meio que um comentário sobre que eu ouvi, né, no início que isso que o Freud falava sobre ter inveja do falo seria a inveja não do órgão em si, mas seria a inveja do poder, né? O falo seria a representação do poder, né? Isso, no início também eu ficava muito chateado, meu Deus, Freud está dizendo que a mulher tem inveja do pênis, só que o falo que o Freud fala não é o pênis o órgão, é o poder, né? O poder falocêntrico. Isso. Ele Aí a fala Klein, do pênis, depois ele vai dizer disso, assim, né? Olha, na verdade, simbolizaria a potência. Isso. E a Klein vem com tudo e diz assim: não, meu filho, todo mundo tem inveja do útero, só para você se tocar, porque o útero é capaz de tudo, né? É a inveja do poder de criar, né? De gerar. E eu adorei essa frase da Klein, porque ela resume tudo, né? Seria o poder da inveja de algo. É a inveja do poder que algo tem, né? A Klein só veio para dizer assim: cala a boca, é isso. Fica quieto. Fica quieto. Mas eu também adoro, né, o respeito que eles mantinham entre si. Isso é admirável demais, né? Embora não fosse próximo, mas haveria o respeito mútuo. Isso é o que eu mais considero importante dentro das áreas de pesquisa, né? O respeito. Não concordo com você, mas eu respeito. Tá tudo bem. Isso. Era mais ou menos isso. E aí? Tá todo mundo tranquilo, de boa?
Bom, tá. Então agora, tá, a Ana falou que ok. Agora, assim, né? Pensando em tudo é Rio. Primeira coisa, não me deixem só, né? Por quê? Tenho mais perguntas do que, obviamente, qualquer conclusão a respeito, né? Bom, eu não sei vocês, né? Mas eu diria assim: o livro me causou grandes reboliços, né? Percorri várias correntezas aqui com ele, internamente. Primeiro que assim, né? A hora que eu abro o livro, né? Ela começa com puta. Aquilo já me deixou assim, oi, gente, né? Achei um tanto quanto ousada, né? Por isso que eu perguntei aqui, né? Rupturas, né? Porque pensando, né? Embora estejamos já no século XXI, mas assim, né? A gente ainda vê muitas cabeças puritanas por aí, muitos debates, né? Que parecem fechados ainda na era vitoriana, né? Muitos lugares determinados, né? A gente andou, mas pero no mucho. Então, veja, ela começar com uma puta, né? O capítulo inicial do livro dela. E aí ela vai colocando, né, para nosso espanto, né? E são capítulos curtos, a danada é danada, né? Porque ela vai fazendo os capítulos curtos e aí ela vai colocando coisas assim, né, essenciais. Se você não tomar cuidado, você grifa o livro inteiro, né? E daí você fica enlouquecido. Mas ela vai pondo umas coisas pontuais, né? E ela começa pela puta, que esfrega o sexo sem censura, né? E eu achei curiosíssimo, né? Pensando na ideia aí de Freud, né? E o abandono do clitóris, se tinha uma coisa que Lucy usava era seu clitóris, né? Ela fazia isso com plateia, inclusive ela gostava de plateia e tal. Bom, e ela tinha essa questão, né? Do gosto pelo gozo. E aí ela já vai lançar aqui pra gente a ideia de uma Lucy bastante invejada, né? Porque eu adorei essa parte que ela coloca aqui, né? Porque parecia que era exatamente ela contrapondo a puritana com a Lucy, né? Quando ela vai citar as beatas aqui, né? Que isso provocava, né? Ela ser assim feliz, né? Que ela dizia que ela era a puta por, né, desejo mesmo, né? Não era uma questão de necessidade, era uma questão de gosto. E ela provocava desejos profundos de inferno, né? Nas senhoras mais respeitadas, porque elas precisavam, né? Só era possível suportar uma puta, né? Com a condição de sentir pena da puta, né? E aí da Lucy não dava, né? E aí ela vai ficando nessa situação. Mas achei já interessante a Lucy, né? Já chega aqui causando o livro da Carla Madeira nesse sentido, né? Porque aí ela traz a mulher que goza, né? A mulher que usa do seu corpo como bem entende. Só que aí ela vai dando mais elementos para gente, né? Da Lucy. Milton, você passa aí para mim? Ela fala, né, da Lucy arrogante, bela, gosto pelo gozo, né, esfregando o sexo sem censura. E aí, uma coisa que para mim, né, chamou atenção é a identidade da Lucy, né? Me parece que a identidade dela, né, ela tá. As bases da identidade da Lucy tá no quanto que ela desperta desejo. Parece que ela só se entende vista se ela for desejada sexualmente, né? E aí depois você vai entendendo na história que a Carla Madeira vai contando, não vai e vem que ela faz os personagens, mas dá para entender que a Lucy tem uma perda, né? E ela era extremamente, me parece, vista, né? Até demais, né? Tinha ali os pais, e principalmente um pai que aparece bancando os desejos da Lucy, e de repente ela tem essa ausência e fica com a tia, né?
e aí a puta é criada pela Beata, né? E aí você vai entender como é que ela vira puta, né? Pode passar, Milton. Eita, travou? Foi. Bom, me chama atenção sempre em livros, assim, né? Os primeiros personagens trazidos. Então, se ela traz como primeira feminino, né? Primeira mulher a puta, ela traz como primeiro homem o Venâncio, com uma descrição dele triste, pesado, atravessando o deserto de ser sozinho e carregando o tormento sem tamanho, né? Que depois a gente vai entender que é a culpa. Pode seguir. Aí a gente vai começar a entender a dor da Lucy, né? Que aos 7 anos ela perde os pais, ela era filha única, ela passa a viver com a tia, né? E aí a Carla Madeira traz, né, a questão da mudança de vida dela e a Lucy na adolescência, né? Tendo que lidar com o outro elemento masculino que aparece, né? Então é interessante porque assim, o Venâncio traz aquela coisa, me parece muito própria do homem que é quase um analfabeto emocional, não tem a mínima noção do que sente, porque sente, e muito menos como lida com o que sente. E aí ela traz um outro contraponto, né? Pode passar, Milton. Que é o tio Brando, né? Que é um pedófilo, né? E é interessante a escrita da Carla, porque assim ela vai fazendo de uma forma, e eu acho que é isso que é perturbador no livro, pelo menos para mim foi, porque a gente às vezes tem necessidade de separar as coisas, né? A gente tem essa dificuldade de lidar com o ambíguo, né? Então, assim, ela foca bastante na Lucy como sendo, né, a puta por gosto no começo do livro, e aí, se a gente não, né, se atenta, a gente vai entender que a Lucy, né, faz o tio, né, perder o juízo ou coisas assim, sendo que, né, era o contrário, porque nós estamos falando de um adulto diante de um adolescente. Mas como isso é um jogo de palavras, né, curioso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com mais pessoas sobre o Tudo é Rio, né? Eu tive, depois posso falar dessa experiência que eu achei muito interessante, né? E acho que talvez tenha me perturbado mais um pouco, do além da conta que já estava. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que a Carla Madeira, ela parece que. E aí eu acho que deve ser intencional, porque não é possível, né? Eu fiquei sabendo que ela fez muitos anos de análise, então é intencional, sim. O que ela vai fazer, né? Ela vai te puxar por um caminho que é isso, parece que ela está escancarando. Eu fico com essa sensação no livro, depois queria ouvir de vocês o que vocês pensam disso, o que vocês sentiram. Mas eu fiquei com a sensação, né? Bom, primeiro que depois que eu li a primeira vez eu fiquei perdida, né? Enfim. Aí voltando e falando, não, peraí, eu preciso botar pensamento aqui, porque senão, né, eu vou ficar só com tudo isso girando aqui dentro e não vou botar em lugar. A impressão que dá é que ela faz de propósito todos os, né, os convites. Existem uns convites muito interessantes aqui. Então, o convite para responsabilizar a Lucy diante do tio, para mim está posto, né? E se a gente realmente não tomar cuidado para um detalhe, né, crucial, que ela era uma adolescente e ele um adulto, né? Que nunca, e a Carla deixa isso claro na narrativa, ele nunca quis ocupar o lugar da parentalidade, né? Ele nunca cuidou da Lucy, né? Então, para mim, já deu a dica, né, de uma tendência,
né, bem pedófila da parte dele. E ele como sendo masculino, né, que nunca se mostra, né, mas que manipula o feminino, né, para ter exatamente o que ele queria, né? Na mulher ele tinha uma empregada, né, doméstica, e na Lúcia ele vai ter ali os desejos dele, né, e tudo mais. Pode ir. Bom, eu destaquei alguns outros, né? Depois que o tio dá a ideia, não sei se vocês lembram, né? O tio diz a ela que ela poderia ganhar dinheiro, né? E aí ela vai, então, executando o plano dela, né? Vai bem de encontro, né, com a coisa da onde estava a identidade da Lucy, né? Se eu me sinto, né? Se eu, quando sou vista e desejada sexualmente pelo outro, então a ideia do tio acaba sendo, né, um lugar de onde ela é vista. E de fato, né, ela acaba aí na história sendo a puta mais disputada, cobiçada e desejada, né? E ela traça essa carreira dela aí de uma forma muito, né, calculada. Isso a gente vê no livro, né? Mas é muito interessante como são, né, figuras masculinas que não, né, não, eles não se interditam. Todo masculino, né, do livro, para mim ficou essa sensação. Não há um masculino que se interdite aqui, né? Não há homens que coloquem limite em seus desejos, né? Não tem essa possibilidade, né? A história toda tem aí somente esses, né? Óbvio, aparece o pai da Dalva, né? Mas assim, não tá uma coisa assim de, né? Ele também fala coisas que magoam a filha, depois vai lá reparar com a ajuda da mãe, né? Que fala, olha, não é assim que se faz. Mas tem sempre assim um masculino com dificuldades, né? Homens com dificuldades de se interditarem no desejo e de acessarem seu conteúdo emocional, né? E fazerem um trajeto interessante com ele, né? Na verdade, fica esses homens como, né? A questão da descarga, do desejo, né? E do uso, né? Das mulheres e do feminino. Pode passar, Milton. Bom, a tia Duca é o feminino, né? A mulher amarga aí na história, né? Que se acha ousada quando compra, né? Roupa de baixo, né? Que eu entendi que são as roupas íntimas aí, para ir num casamento, né? O máximo da ousadia dela ficou aí, né? E ela sempre na urgência do outro, ela está sempre servindo o outro, né? Com os serviços, né? Somente esse marido aí. Pode passar, viu? E aí, quando, né, ela pega lá a cena, né, bem descrita pela Carla Madeira, inclusive, como o livro todo, né, mas do marido com a Lucy, né, o marido joga sobre ela, né, umas questões interessantes, né, que ele vai falar da coisa dos atolados no tédio. Ele vai dizer, né, porque ela fala, né, ela dá a entender a ele que ela não o perdoaria ou coisas do tipo, e ele diz assim, né, não tenho dúvida que você vai me perdoar, inclusive ele teria dito isso para a Lúcia antes, né? Eu vou ser perdoado, mas você não. E aí ele fala para ela, e sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo um com o outro, porque é mais fácil não mudar as coisas. Estamos atolados no tédio. Não queremos nada, não fazemos nada. Não sentimos nada. Temos um arranjo muito bom, não é? Bem útil para quem não sonha com coisa nenhuma. Então, encontre o seu chinelo e vá se aprontar hoje, é dia de festa. Deixe o luto para depois, temos o resto da vida. Né? É a questão da conformidade, né, e de se manter no mesmo lugar.
né? Você não vai sair desse lugar, você não vai ter condições para sair dessa correnteza. Pode passar, Milton. Bom, o capítulo 13 é para atormentar nossas mentes, né? Começar a atormentar, ela termina depois, né? O final, para mim, também foi atormentador. Mas é o capítulo onde ela tá dando de mamar para o filho recém-nascido e, né, vocês já sabem o que acontece, né? O Venâncio entra, arranca o bebê e joga na parede. Bom, dado o jeito de construção da narrativa da Carla Madeira, você fica até assim. No primeiro momento eu falei assim, não, isso aqui é simbólico, é lógico que é simbólico, né? Está dizendo do homem, né? E o quanto que, né, ele... Enfim, a criança seria, né? E ela já vai falando da barriga crescendo, ela já vai dando a dica que não vai dar bom, né? A gente estava prevendo que não ia ser bom, mas no máximo que a gente estava achando é ele sair de casa e não gostar mais da Dalva, né? Não o que aconteceu. Só que não, né? A gente não tem que lidar só com o simbólico, tinha o concreto disso tudo. E aí, além dele jogar o bebê na parede, ele espanca a Dalva, né? Eu não sei vocês, mas eu fiquei... Todo capítulo que eu abria, por mais curto que fosse, eu tava com esse negócio na minha cabeça, né? Tá, mas tá. Eu ia e voltava, né? Ainda tô indo e voltando, mas pode seguir, Milton. Bom, a Aurora, mãe da Dalva, aparece, né? E aí ela vai falando uma coisa que assim, mas é muito curioso para mim a figura da Aurora, porque ela fala, né? Ao descrever a Aurora, a Carla vai dizer que né? Era aquela mulher que era extremamente gentil, sabia dizer não, né? E ela vai dizer que para dizer um não é preciso ter ele bem certo por dentro. Isso também me acompanhou até o final do livro, né? Até pela situação lá da Dalva e do Venâncio, né? O que quer dizer não, o que quer dizer sim, enfim, né? Acho que temos várias questões para pensar, mas ela traz essa mulher sábia, né? Que sabia aproveitar a vida, né? E bastante sensível. Mas é curioso, né? Que ela não conseguiu tirar a filha do lugar que a filha ficou, né? Fiquei pensando nisso também. Pode seguir, Milton. Bom, aí o pai do Venâncio é um cara que queria achar briga em qualquer conversa, tinha vontade de, né? O Venâncio tinha vontade de machucar o pai e queria pôr nele a dor que sentia, né? O Winnicott vai trazer a questão, né? O debate da agressividade dentro, né? Dos arcabouços teóricos dele, pensando muito nessa questão dessa agressividade não controlada. Óbvio que, né, o Winnicott vai debater, por exemplo, que todo vínculo de amor implica em amor e ódio, né? Não tem como eu só amar, eu amo e odeio uma pessoa. Mas ele vai dizer que essa manifestação da agressividade, tal como posta, né, não só pelo Venâncio, mas como pai, como um sinal muito claro para a gente que aquele psiquismo tem falhas importantes. E a falha se deu, né, no momento de dependência absoluta, que era aquele momento lá da gente estabelecer as bases do feminino e do masculino puro, né? O Winnicott vai desenvolver as ideias, inclusive a partir da sua prática com crianças, né, evacuadas da Segunda Guerra. E aí ele vai pensar o quanto que é um pedido de socorro, mas que se não for atendido, acaba se tornando uma delinquência mesmo, né? Algo que daí já traz prazer para o indivíduo.
Parece que o pai do Venâncio era alguém que já tinha isso, né, estabelecido. Curioso que no livro a Carla coloca a mãe do Venâncio como indo embora, né, manda o filho primeiro, né, distante desse homem, e depois vai embora. Mas aí a gente começa a entender também alguns elementos do Venâncio. Pode passar. Né, a mãe do Venâncio vai viver com o filho e deixa a brutalidade do marido para trás. Pode passar, Milton. Bom, eu destaquei uma frase da Carla, porque eu acho que tem uma mistura no livro todo de uma ideia, né, desse amor romântico, né? E acho que o casal Dalva e Venâncio trazem isso, né? Dessa coisa que gruda, vira um só, essa coisa bem patológica, né? Que daí a gente viu no que deu. Mas ela vai falar, né, dessa situação aqui, né? Que o amor não é incondicional coisa nenhuma e tem as suas fragilidades, e como tem, naquela situação onde o Venâncio, né, acaba batendo no amigo, né, da Dalva, fazendo aquela situação lá, né? Aí ela vai dizer: o amor não é incondicional coisa nenhuma, tem suas fragilidades de matéria orgânica, estraga, esgarça, rasga, flama, acaba. E como acaba? É feito gente, depende do que vive. E aí, depois dessa situação, tem um pedido de casamento. Então, fiquei muito com uma sensação de que a Carla, de novo, né? A gente ainda vai tomar um café com ela e vai perguntar tudo isso, né? Mas, assim, a sensação é que ela faz de propósito, uma coisa vem na sequência da outra, exatamente no mesmo parágrafo. Então, né, a Dalva manda ele embora, né, depois dele ter espancado o amigo dela, e ele manda o pedido de casamento. Então, a ideia romântica, né, encobrindo toda a violência, e aí a Dalva diz o sim, né? Pode ir, Milton. Bom, o casamento é lindo ver a descrição do vestido de noiva, né? E aí eu só coloquei a coisa dela vestida de afeto mesmo, né? Ela entra nessa história vestida e investida de afeto, né? E pode ir, Milton. Bom, aí eu achei tão interessante porque ela vai colocar sobre a sensibilidade, né, da Aurora, quando ela diz: mesmo não tendo estudado muito, tinha treino em refletir, herdou do pai a habilidade com as palavras, aprendeu que a verdade não tem dono, que é duro demais existir e que ninguém precisa ajudar a ninguém a sofrer. O sofrimento vem sozinho, tem pernas. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é a alegria, que se esconde delicada na correria dos dias. Não se oferece e pronto. Quer ser encontrada, surpreendida, amada. Pode passar, Milton. Tá, gente. Pergunta que não quer calar, né? E aí eu imploro, não me deixem só. Que foi esse final? O que vocês me dizem disso, né? Porque eu fiquei, confesso para vocês, da primeira vez que li, né? Então, o meu primeiro impacto foi a revolta, né? Porque ficou para mim uma possibilidade, embora eu acho que, né, de novo, eu fico sempre pensando que é calculado, que a autora tentou fazer isso
né? Sabendo o que estava fazendo. Eu fiquei com muito medo, e ainda tenho, né? Da romantização da violência. Né? O quanto que pode ficar num lugar e ainda fica dentro da nossa sociedade, né? É curioso, né? Como você ainda escuta gente dizendo para as mulheres assim, né? Que conseguiram sair de relações abusivas, violentas. Ah, mas é que ele gosta de você. Como se o gostar tivesse a ver com essa violência e, né, e o masculino tivesse essa permissão, o homem tivesse essa permissão. E aí eu fiquei com esse último parágrafo assim, oi? Porque vejam, estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água, não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Mas alguma música já se podia ouvir. Vicente respirava. Em pouco tempo, João saberia rir fazendo barulho. O vestido florido resistiria a longas caminhadas. Os bordados contariam suas histórias. A aurora viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Dalva, Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. Só faltou e viveram felizes para sempre. Não, mas eu ia achar isso, Milton, se ela não botasse o abismo. Fica muito subjetivo. E realmente, se não tivesse o abismo, seria e viveram felizes para sempre. Seria, se não tivesse. E sabe, pensando no incômodo disso, eu fiquei, né? E aí eu olhava para a história, olhava para o título, tudo é Rio, né? E aí foi me dando uma angústia grande, pensando assim, ai, né? As correntezas da vida podem levar a gente para vários lugares, tal. E aí, no meio dessa angústia toda, né? Porque eu passei o livro todo torcendo para Dalva ir embora, óbvio, né? Já não aguentava mais aquilo. Eu me recordei, né, de quando criança, eu morava num lugar que era um sítio e o rio, né, com frequência transbordava. E aí, se eu quisesse passar para o outro lado, geralmente eu queria, porque eu queria ir para a escola, queria, né, fazer várias coisas. A gente tinha uma técnica para passar. Não sei se vocês já fizeram isso. Se vocês já passaram por uma ponte onde você não a vê, só tem a correnteza do rio. Né? Porque eu fiquei pensando nisso, tudo é rio, né? Aí eu fiquei pensando nessa correnteza, para onde que todo mundo vai, né? E aí as personagens, onde vão, por onde que vão, e a vida levando, tal. E aí eu fiquei pensando, talvez com muito medo, né? Do quanto que é tentador para todo mundo e do jeito que a sociedade foi se constituindo e chegamos até aqui, né? Mas assim, o quanto que me dá a impressão de que muitos olharão, né, com uma forma de viveram felizes para sempre, vamos romantizar a violência contra a mulher e tal. Eu fiquei pensando na técnica que a gente precisava usar para passar o rio, né? Se você levanta o pé, você cai. Porque a correnteza é forte, né? O rio transbordou.
Então, qual é a ideia? Para você conseguir passar, né, um rio que transbordou com correntezas fortes, você arrasta o pé, né? Tanto que eu terminei, eu pus no meu livro aqui no final, depois de Deus estava de volta, eu terminei o parágrafo do jeito que eu quis, né? Eu coloquei assim, passe se arrastando, mas passe. Né? Acho que eu fiquei mais feliz assim, né? A Vanessa Moreira está falando com a gente. O que ela falou? Deixa eu olhar aqui. A Vanessa disse, pensei também na ideia de tudo ser solúvel. Sim. E aí assim, né? Eu não sei, né? As outras meninas que estão aí, né? Se elas ficaram com o mesmo mal-estar que eu. Porque eu fiquei, né? Eu torci muito para a Dalva ir embora. Eu confesso que no primeiro momento eu estava gostando dele ser punido com a indiferença, né? Mas depois eu comecei a achar que estava demais, né? Ela faz as malas para ir embora e vem o filho da Lucy, né? Então, parece que tem um movimento dela até de pensar em ir, né? De passar se arrastando, né? Mas a própria Carla coloca no livro pra gente, né? Por que ela não denunciou? Por que ela ficou? Né? E aí dá mais mal-estar ainda pensando que ela ficou indo todo dia cuidar do filho lá na casa da Francisca, né? Ela vai lá na casa da Francisca cuidar do filho todos os dias, né? E não denuncia, não pega a criança, não vai embora, né? Ela volta, fica nítido no livro, sim, que tinham gostar dela, né? A narrativa mostra isso. É potente quando ela defende a Lucy, né? Porque ela se defende ali quando ela coloca a faca no pescoço do Venâncio, né? Mas ela não termina de se defender, né? Porque ela retrocede e fica. Eu queria que ela tivesse terminado, gente. Estou falando do meu desejo. Eu queria que ela tivesse ido embora, né? Mas não sei, o que vocês pensaram? É um livro que vocês olharam com que olhar? Eu tenho uma leve sensação de que eu tenho que me ler. Uma coisa que eu adorei Muita coisa. é porque, assim, uma coisa que me preocupa, professora, é que livros muito curtos... são livros muito curtos. Gente, livros curtos têm um peso gigantesco. Sim, Não é ainda mais possível. o jeito que essa danada escreve. Exato. Então, assim, quando o livro é muito curto, eu paro e penso, não vai ser um livro fácil de se encarar. Então, assim, pelo que eu estou vendo, eu devo ler novamente. Devo ler novamente. Porque, na visão que eu tive, eu também, eu era muito jovem na situação, quando eu li, não estou dizendo que eu amadureci tanto, tá? Mas era muito jovem quando eu li a primeira vez, e eu li assim, não tenho que ler, eu vou ler, tá em alta, todo mundo tá falando bem, eu vou ler. Tudo bem, é uma história comum, é uma história que acontece, é uma história real, que legal. Aí eu reli e isso me deu vontade de reler, porque eu reli o Bartleby, do Herman Melville, né, aquela novela, e eu falei, não é possível que uma novela tão curta tenha um peso tão gigantesco. Quais livros curtos que eu já li na minha vida eu preciso reler novamente? Tudo é rio. É, E você termina... E é isso que a senhora bem colocou. Se não fosse pelo abismo, seria Viveram Felizes para Sempre. E essa é a vontade que você tem que quer que aconteça, que ela vai embora, né? Que ela vai embora. Mas eu parei de dizer, não faz sentido. Não é só isso que a autora quis passar. Não é possível que seja algo tão comum, cotidiano, corrido. Não é possível que seja só isso que eu esteja vendo neste livro. A senhora só me deu mais vontade ainda de reler de novo.
mais vontade de querer de novo. Tem o próximo passo trazer a possibilidade dos abismos, né? Eu fiquei muito com uma sensação de ela dizendo assim, olha, se aconteceu o que aconteceu da outra vez, por que não aconteceria de novo? Por que não aconteceriam outras coisas? Né? Parece que o abismo está aí. Eu fiquei também com uma questão com a figura da mãe, da Dalva, né? Porque é uma figura que tem colocações importantíssimas, né? Quando ela fala para ele mesmo, para o Venâncio, o amor é alegre, né? Se não for alegre, não é amor, né? Perfeito. Mas aí eu fico pensando assim, né? Ela tinha uma coisa também de acreditar muito no outro, né? E aí eu fiquei pensando se não é isso que impede ela de proteger Dalva, porque nitidamente ela percebe que algo aconteceu, né? E ela vai embora, ela até insiste, ela diz para a filha assim, né? Você não quer ir mesmo comigo? Mas ela deixa, né? Para o desejo de Dalva. Eu fiquei pensando, né, que ela não consegue proteger a Dalva, né? Eu não sei se por culpa também de ter chegado depois, né? A Dalva parece que realmente fica muito pesada com a ausência da mãe, né? Porque ela atribui, né, que a mãe estando lá isso não teria acontecido, né? Como se esse elemento feminino, né, que né, de fato, que era a mãe, a Aurora era alguém que conseguia ser e fazer, né, indiscutivelmente, trazia os dois elementos com muita potência, mas né, como se ela fosse responsável por impedir, né, essa pulsão de morte do Venâncio, né? Eu preciso reler de novo. Eu preciso. Isso é bom, isso é bom. Porque você pode ver o olhar de outra pessoa. Né? E quando as vezes estou fazendo teoria, para. Né? Isso é muito, muito instigante até. Sim, novas visões, exatamente, Vanessa. Agora eu abro esse